Um manifesto com mais de 1.200 assinaturas foi entregue ao Congresso na última quinta-feira, Dia da Terra. O documento pede que seja votada a ratificação da emenda Kigali. Se aprovado, o texto permitirá que fabricantes nacionais de ar-condicionado, geladeiras e ventiladores tenham acesso a crédito internacional para modernizar os equipamentos produzidos no país. Geladeira e ar-condicionado, de uso doméstico, comercial ou industrial, são fabricados no Brasil utilizando fluidos de refrigeração que poluem a atmosfera e geram alto consumo de energia elétrica. Os HFCs ou hidrofluorcarbonetos, segundo os cientistas, poluem 4.000 vezes mais do que o gás carbônico. O banimento dessas substâncias está previsto na emenda de Kigali, aprovada em 2016 em Ruanda, na África, e ratificada por 69 países. Ela é um adendo ao Protocolo de Montreal, firmado nos anos 80, para evitar a destruição da camada de ozônio na atmosfera, aquela que protege todos os seres vivos em relação aos raios ultravioleta. No Brasil, a pressão pela aprovação da emenda de Kigali cresce. Este manifesto, assinado por ambientalistas, entidades de defesa do consumidor e representantes do setor de refrigeração, pedindo a ratificação, foi entregue na Câmara dos Deputados. Isso vai possibilitar com que o Brasil economize energia, que vai poder ser utilizado por outros setores. O consumidor brasileiro será beneficiado com produtos mais modernos, que consomem menos energia, e o meio ambiente também agradece, porque gases de efeito estufa e gases que causam a destruição da camada de ozônio serão substituídos. Estudo do Instituto Escolhas indica que com a modernização das geladeiras, o país economizaria 100 bilhões de reais até 2030, por conta da economia de energia, e deve beneficiar 78 milhões de domicílios. Não existe mais justificativa para uma empresa multinacional oferecer para o seu consumidor na Europa, oferecer para o seu consumidor nos Estados Unidos um produto que ela não consegue oferecer aqui. Portanto, ao ratificar essa emenda Kigali, o que nós vamos ter é a oportunidade de cobrar efetivamente das indústrias: por favor, não nos tratem como um consumidor de segunda categoria. Com a ratificação, o setor de refrigeração terá acesso a recursos do Fundo Multilateral ligado à ONU e ao Banco Mundial para modernizar a produção. Estou falando de pouca verba, 100 milhões de dólares, né? Isso vai trazer tecnologia e benefícios para o setor e para o usuário final da mesma forma. Significa fazer bem à população do país, significa diminuir a conta de luz que a dona de casa paga. Átila, por que o Brasil não prioriza a eficiência energética? Uma mistura, Ana, de muitas coisas. Uma delas é o efeito de legado, né? Quando o nosso mercado consumidor não é tão quente quanto o europeu, o norte-americano, se não temos aqui as regras que obrigam a atualização dos produtos fornecidos, é mais barato para as empresas desovarem aqui no Brasil, que não é consumido lá fora, como seria o caso dos aparelhos que ainda usam HFC, que é esse gás que contribui muito para o efeito estufa. E a gente tem a sorte e o azar de ter uma abundância de recursos energéticos, e são recursos que permitem concentrar muito mais a renda, o controle em cima, e aí possibilitar uma série de problemas até de corrupção, que é a energia hidroelétrica, que é barata, relativamente fácil de explorar, e a energia de petróleo, por exemplo, e gás, que a gente tem bastante aqui no Brasil. É caro fazer uma transição de matriz energética para energia solar, para energia eólica. Você precisa investir em desenvolvimento e é mais difícil de ter um controle central desse tipo de produção energética, embora a gente tenha no Nordeste brasileiro uma das regiões com maior índice de produção, de potencial de produção de energia solar do mundo. A ratificação da emenda seria um aceno ao governo de Joe Biden? Melhoraria a relação do Brasil com os Estados Unidos, Patrícia? Certamente. O próprio presidente Joe Biden falou nisso. Os Estados Unidos também não ratificaram ainda, mas ele instou o Senado dos Estados Unidos a ratificarem durante a cúpula do clima que ele realizou agora em abril, que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro. E como nessa cúpula o presidente Jair Bolsonaro prometeu aumentar a verba do Ministério do Meio Ambiente e no dia seguinte ele anunciou um corte na verba, já ficou meio mal na fita, né? Então, você ratificar essa emenda ajudaria um pouco. A partir de quando o consumidor perceberia os efeitos concretos dessa medida, se aprovada, se ratificada?
Eu acho que é um pouco o que o Átila falou, né? Você tem que ver aí quanto tempo vai demorar a transição, né? Como é que você ia conseguir substituir todo o maquinário. Eu acho interessante que as indústrias estão muito a favor, tem uma verba que não é muito grande, mas tem 100 milhões de dólares para elas fazerem essa renovação do parque industrial. Mas acho que tudo depende da velocidade dessa renovação.